Olá, como vai você? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live educativa do Instituto Alzheimer Brasil, hoje com o tema o sono, assunto de interesse de todos. Mas como é bom recomeçar, não? Hoje nós acordamos cheios de vontade de estar aqui com vocês, conhecendo gente nova, abraçando virtualmente as pessoas que já conhecemos, que estão aí conosco já há algum tempo. E desejamos a todos que este recomeço traga aí muitos conhecimentos, transformações na vida de cada um, no seu dia a dia, com os cuidados nos cuidados que você presta ao seu ente querido aí, tá? Estamos aqui para apoiar você nisso, então aproveite, fique aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Piauvesan, eu dirijo o Instituto Alzheimer Brasil, IAB, que é uma associação sem fins econômicos, formada por voluntários, que é filiada à Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, a FEBRAS. Este ano, o IAB completa 10 anos de fundação e de atividade, minha gente. É um grande motivo para nós, das equipes, comemorarmos, pois este período foi, assim, de muita luta, de muito trabalho, muito estudo, mas também foi uma década de muitas realizações e prazeres. É gratificante para a gente também. Então, parabéns ao IAB, parabéns aos voluntários do IAB, que são a engrenagem principal aí da instituição. E por falar em voluntários, estão aí hoje nos bastidores, apoiando mais esta live, os voluntários das duas equipes, de Curitiba e de São Paulo, que são eles, o Vitor Fonseca, aí na parte técnica, o Nivaldo Souza, a Lita Zima, a Lia Cúcera, a Yolanda Prando e a Heloísa Padilha aí no chat, auxiliando vocês. Daqui a pouquinho nós traremos aqui, faremos aqui um bate-papo, né, bem bacana com a doutora Márcia Assis, ela que é neurologista, especialista em medicina do sono em Curitiba. O tema será o sono do cuidador, mas é um assunto de interesse de todos. Então, pega o link aí e passe para os seus familiares, para os seus amigos, diga, olha, está começando, vem para cá também, né? E para quem não conhece, o IAB desenvolve diversas ações aí para cumprir com a sua missão, né, que é contribuir para o alívio dos desafios enfrentados aí, tanto pela pessoa que tem a demência, quanto para quem cuida delas, né? Então, assim também, a gente contribui para a melhoria da qualidade de vida, o quanto seja possível, de todos os envolvidos. E para isso, nós desenvolvemos mensalmente uma reunião com o grupo de apoio presencial em Curitiba e em São Paulo. Mas, no momento, ainda estão suspensas aí por conta da pandemia. Mas estamos fazendo o nosso melhor aí nas lives educativas e nas reuniões online de apoio, que também tivemos todo esse tempo aí de pandemia. E neste período todo aí, eu acho assim, o presencial é o presencial, né? Para a gente é mais gratificante ainda quando a gente está ali, pode beijar, abraçar, conhecer melhor, mas o online nos ajudou muito, sabe? Eu acredito que a vocês também. Mas agora a gente teve que mudar do sábado, que sempre eram aos sábados, né? Para terça-feira. Por quê? A gente já adequou, já ajustou os nossos horários, o nosso cronograma aqui, para quando iniciarem as reuniões presenciais, já tudo esteja bem programadinho, tá? Então, nós temos aí agora começando, olha só, gente, temos aí um grupo de apoio mensal online,
que vai começar agora dia 10 de março. Este ano será moderado pela neuropsicóloga, que é voluntária nossa do IAB, a Tiziana Novaes, que vem aí com uma proposta de café com poesia. Legal, né? Café com poesia. Eu tenho certeza que vocês irão adorar essa nova estratégia de grupo de apoio do IAB, tá? Temos também um projeto Canta Canta IAB. Esse projeto é desenvolvido pelo WhatsApp. A gente estimula as pessoas a cantarem. Isso é bom para o familiar, isso é bom para o familiar com a doença, é bom para quem cuida. E assim a gente estimula para que eles usem mais a canção. Ouçam mais músicas, ensaiem, aprendam, cantem, treinem. E nós temos famílias cantando ali. É muito legal, tem família cantando junto, tem o cuidador sozinho cantando, tem o familiar sozinho cantando, os dois juntos. E torna-se, assim, uma atividade muito prazerosa, tanto para quem passa por esse processo, né, de preparar a canção, depois grava essa canção, filma, né, e coloca daí no grupo para todo mundo assistir. E com isso também a pessoa vai assistir o projeto, o vídeo de outras pessoas também. E conforme vai passando o tempo, é muito legal, porque você já conhece as pessoas, o estilo delas, e se emociona também. E daí as pessoas mandam o recadinho, né? Um recadinho positivo para estimular. Isso é muito bom, é muito saudável. Já estamos aí com 1 ano e meio de projeto, praticamente, né? A gente achou que ia ser um projeto aí para 6 meses, para dar uma divertida no pessoal, porque o objetivo desse projeto, do projeto Canta Canta IAB, é divertir, é socializar e aliviar o estresse do cuidador, do próprio familiar, ter mais uma atividade para eles. É muito legal, sabe? Então, nós temos esse aí, nós temos antes também estão suspensos, né, por causa da pandemia, mas nós tínhamos também um projeto humanitário chamado Projeto Ternura. Nós fazíamos com um grupo de voluntários, todo mês, num determinado sábado, uma visita num lar de 30 senhorinhas aqui em Curitiba, ali no Xaxim, o Lar Iraci Dantas, e há 6 anos nós ficamos visitando elas mensalmente, fazendo uma tarde, proporcionando uma tarde legal para elas, divertida, né? Com a comemoração dos aniversários delas, com música, com canto, com dança, com lanche, muito legal. Nós temos também o outro projeto chamado Dedinho de Prosa. Esse Dedinho de Prosa é uma iniciativa aí nas escolas para poder explicar o que é a doença de Alzheimer para os alunos, e eles, por sua vez, replicam isso para os pais, porque levam material educativo. Eles fazem uma estratégia de abordagem aos pais, que é muito engraçadinha. Eles se colocam no lugar da pessoa que tem doença de Alzheimer e faz uma conversa assim com os pais, muito legal, que emociona bastante. Nós temos aí o Simpósio do Cérebro, que há 7 anos nós realizamos esse evento com o propósito de disseminar conhecimentos relacionados à prevenção de fatores de risco para a demência, tá? Além, é claro, das campanhas de conscientização em ruas, em empresas, em parques, então, tem outras também, porque nós damos muitas palestras, mas, a grosso modo, essas são as nossas atividades, tá? Que a gente realiza aí para contribuir para a conscientização, a informação da doença de Alzheimer, dos sinais da doença, estimulando aí também as pessoas a conhecerem mais, mesmo não tendo nenhum familiar com a doença, tá? É um trabalho aí para a sociedade.
Últimos avisozinhos que eu quero dar para vocês antes de apresentar e chamar a nossa especial convidada de hoje, se alguém quiser fazer perguntas, nós faremos isso depois, no segundo momento. Então, eu vou entrar com a doutora Márcia Assis, nós vamos bater um papo, e depois do bate-papo, no segundo momento, nós faremos aí teremos um espaço para poder responder as perguntas que vocês vão fazer lá pelo chat, tá bom? Então, não se esqueçam, para vocês poderem ter acesso ao chat, né, que vocês possam escrever, vocês têm que estar lá inscritos no nosso canal, senão e no YouTube, senão você não consegue utilizar o chat. É uma pena, porque é uma interação muito legal, tá bom? Então, não se esqueçam, tá? Que nós temos também o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, e eu gostaria de dizer para vocês que a gente adora aqueles joinhas, principalmente se vocês gostarem realmente do nosso trabalho, da nossa live. Não economizem dedinho, ó, joia para nós, isso é bom, sabe por quê? Coloca a gente numa posição um pouco mais acima aí nas redes sociais. Então, por exemplo, o Facebook vê que tem muita curtida, que tem muita participação, o que ele faz? Ele pega e diz assim, as pessoas gostam desse evento. Aí eles começam a mostrar mais a gente. Então, não se esqueçam, tá? Lá no nosso Facebook, curtam, o Instagram também, sigam a gente lá, tá bom? Isso aí ajuda a gente. Então, é uma forma de vocês nos colaborarem conosco. Olha, eu quero dar um alô para um pessoal muito atencioso aí conosco, que é o pessoal da AFACE. A AFACE é a Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú Unibanco de São Paulo. Então, muito obrigada aí pela força que sempre estão nos dando, pela ajuda, pela participação aí nas nossas ações, tá? Esse é um agradinho para a face, de todo o coração. Então, nós temos o imenso prazer hoje aqui de apresentar e estarmos aqui com a doutora Márcia Assis. Lá vem ela. Olá! Doutora Márcia, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. É um prazer, fazia tempo que eu estava tentando, eu estava correndo atrás dela, mas ela sempre muito ocupada, e dessa vez deu certo, gente. Então, doutora, a senhora está com a palavra. Boa noite, Elizabeth, obrigada pelo convite, obrigada imensamente por essa oportunidade de estar aqui, de levar um pouco da medicina do sono para todos que nos assistem e nos ouvem. Na verdade, assim, conversar sobre o sono, todos nós levamos um pouquinho de conhecimento para a nossa própria vida, né? Seja qual condição nós estamos, como cuidadores, ou trabalhando, ou estudando, a gente sempre aprende um pouquinho e sempre ajusta um pouquinho nossos horários, hábitos que podem melhorar o sono. Muito obrigada pela oportunidade. Ora, a gente que agradece, doutora. A gente sabe da importância, né, de falar sobre o sono na vida de todo mundo. E a gente tem visto aí muitos estudos que demonstram aí que esses distúrbios do sono, eles são comuns entre cuidadores de pessoas com demência. Então, presume-se que muitos desses problemas do sono tenham relação aí aos comportamentos noturnos da pessoa cuidada. Então, passar o dia sem uma boa noite de sono, com todas as responsabilidades, com todos os cuidados que os familiares têm que ter com a pessoa, né, que tem doença de Alzheimer ou outra forma de demência, torna-se realmente um desafio grande que se tem de enfrentar e tentar melhorar essa situação, né? Então, além disso, a falta do sono está relacionada aí
que é bastante sério, né? A hipertensão, ao transtorno de humor, estresse, depressão e também a demência. Motivos sérios e suficientes para que a gente dê mais atenção à qualidade do nosso sono. Doutora Márcia, explica aí para a gente o que é realmente uma boa noite de sono. Bem, aquela boa noite de sono ou o sono ideal é aquele que te deixa ativo e pronto para exercer as suas atividades diárias. Então, um grande sinal que nós não tivemos uma noite adequada de sono é sonolência, fadiga, cansaço. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas doutora, eu dormi a noite inteira, mas eu estou cansada. Talvez ela tenha algum distúrbio do sono, ela não esteja obedecendo aquela necessidade de horas de sono, ou até mesmo o sono dela não está no estágio, não entra nos estágios que deveria. Então, o que significa que eu estou dormindo bem? Que você está bem e disposto durante o dia. Quais sinais que, de repente, o meu sono não está bem? Sonolência, cansaço, irritabilidade, falta de atenção, falta de concentração. Ou aquela pessoa que tem alguma queixa em relação à qualidade do sono dela. Meu sono é muito superficial, eu acordo muito à noite. São sinais importantes que o sono não está adequado. Então, assim, eu preciso dormir quantas horas para eu ficar bem, né? É uma pergunta frequente, assim, o número de horas de um indivíduo adulto, na grande maioria, seria pelo menos 7 horas, 7 a 9 horas, 8 horas. Ah, mas eu durmo 7, eu estou bem durante o dia. Esse é o ideal para você. Eu sou obrigada a dormir 8 para estar bem? Não, cada um tem a sua necessidade, e para saber se está obedecendo a necessidade do seu sono, está bom, é observar o seu dia. Eu acho, assim, bastante importante que as pessoas que estão nos ouvindo aí compreendam melhor sobre os estágios do sono. Por favor, doutora. Ah, sim. Então, o sono, ele passa por fases durante a noite, né? Então, nós temos estágios mais superficiais e mais profundos de sono. E o nosso sono, ele é dividido em 2 tipos. Então, nós temos o sono não REM. O REM vem do inglês, de movimentos rápidos dos olhos. Então, nós temos uma fase do sono que não tem movimentos rápidos dos olhos e uma fase que tem movimento rápido dos olhos. Então, o sono não REM, ele ocupa 75% da noite. E o sono REM, em torno de 20, 25% da noite. Quando nós começamos a dormir, nós entramos na primeira fase de sono não REM, que é o estágio 1, que é aquele assim que a pessoa fala, você estava dormindo? Não, é só um relaxamento. Depois de uns 10 minutos, nós já entramos na fase 2 do sono, que é um sono um pouquinho mais pesado, que para sermos acordados precisa acontecer um barulho, ou a pessoa te tocar ou falar teu nome e você acorda prontamente. Esse estágio 2, quando você começa a dormir, ele vai durar em torno de 10 a 20 minutos. E depois nós passamos para o 3. O 3 é um sono profundo. Para você ser acordado, você precisa ser assim realmente chamado, mexer no teu corpo, falar mais alto. É um sono muito frequente nas crianças. Dá para perceber que a criança, quando dorme, assim, ela desmonta, ela dorme feito uma pedra. Esse é o sono 3. O sono não REM e o REM, eles se alternam durante a noite. Então, quando você entra no sono, depois de 90 minutos, você faz sono REM. O que é o sono REM? É aquele sono realmente profundo, é o mais profundo que nós temos, em que nós temos relaxamento muscular. E é nesse sono REM que nós temos os sonhos mais agitados, aqueles sonhos que não têm muito a ver com o contexto, com o nosso contexto de vida, de correr, de voar, de bichos. Então, eles se alternam a cada 90 minutos.
E nós temos, em média, 4 episódios de sono REM. O sono REM se concentra mais da metade para o final da noite, o não REM mais no começo da noite. Então, uma pessoa que acorda muito à noite, que acorda de madrugada e não consegue dormir, falta sono REM. Tanto o sono não REM como o REM, eles são importantes para o nosso descanso, para nos restabelecermos. E o sono REM tem uma importância mais na memorização, na fixação da memória. Mas todas as fases são importantes. Um exemplo, o sono 3, ele é muito importante para a produção do hormônio de crescimento. Então, veja como é a natureza, né? Ele é mais abundante nas crianças, justamente para que elas tenham o seu desenvolvimento adequado. É claro que para um adulto ele também é importante o hormônio do crescimento para a vitalidade, para o bem-estar, mas ele é fundamental para as crianças. Então, não tem como escolher um estágio do sono, todos são muito importantes, mas existe um ciclo. Sabendo que existe essa ciclagem a cada 90 minutos, a gente consegue entender que o sono, ele é um processo ativo do nosso cérebro. O cérebro está trabalhando com menos contato com o meio, né? Mas existem conexões que são muito importantes, especialmente para a nossa memória. Então, é um ciclo, né, doutora? O sono é um ciclo. Ele Exatamente. passa algumas vezes por todos pelo estágio 1, 2, 3. Exatamente. E o Tá. sono é um processo. E o movimento dos olhos, ele tem a ver com o sonho. É verdade que quando a pessoa está sonhando, ela está mexendo o olho, está andando para lá e para cá. É isso? Às vezes, assim, criança, a gente observa a criança dormindo e a gente vê o olho mexendo assim por baixo da pálpebra, é o sono REM. E o sono REM. Bacana. Embora a gente não lembre que sonha, mas sonha, né? Nós sonhamos em torno de 3 a 4 vezes durante a noite. Se nós fazemos um breve despertar à noite, a gente consegue lembrar nitidamente do conteúdo. Se não lá à tarde, assim, nossa, acho que eu sonhei isso, pode lembrar vagamente. Sonhar demais, sonhar em excesso, pode significar que você não está dormindo tão bem, que você está acordando muitas vezes durante a noite. Tá. A insônia é uma alteração de sono. Isso, a E insônia o que mais que tem de do sono. alterações do sono, doutora? Bem, nós podemos, assim, dividir entre as doenças do sono que causam dormir mal, dormir pouco, e doenças do sono que causam sonolência. Uhum. Então, a insônia é uma queixa de uma insatisfação, seja na qualidade do sono ou na quantidade. Tipo, eu durmo e o sono não me descansa, ou eu acordo várias vezes à noite. Juntamente com a queixa em relação à qualidade ou quantidade de sono, a pessoa tem sintomas durante o dia. Irritabilidade, alterações da concentração, sonolência, fadiga. Então, ela tem sintomas que prejudicam a sua atividade diária. Existem algumas doenças em que a pessoa, doenças do sono, que a pessoa dorme a noite inteira, mas ela está sempre muito cansada. Um exemplo disso é a apneia do sono. Então, a apneia do sono é muito comum, tanto quanto a insônia. A insônia acomete 1/3 da população. A apneia do sono acontece em aproximadamente 30% da população. E a apneia do sono é diferente. A pessoa dorme a noite inteira, só que ela ronca, ela tem pausas na respiração e ela não está sabendo disso. O grande sinal para ela é que ela está muito cansada durante o dia. Então, as doenças do sono, elas podem se manifestar de várias formas. Dormir pouco ou dormir muito e estar muito cansado. Uma vez eu fui ao dentista, olha só, mas ele fez parte da equipe de São Paulo, lá do Instituto do Sono. E eu comentei com ele que eu dormia que nem ele. Se você dorme bem, eu disse, durmo que nem uma pedra. E ele olhou para mim e disse assim: este é o problema. É verdade isso, doutora? Olha, dormir bem era tudo que nós Porque a gente não percebe, né? Que está
com insônia às vezes, não é só Não, não dormir, o né? problema é dormir e estar sempre cansado. Esse é um grande problema. Eu vi aqui uma perguntinha sobre insônia. E eu queria dizer para vocês que existem tipos de insônia. Existe a insônia inicial, que é aquela pessoa que deita na cama e ela demora para pegar no sono, 1 hora, 2 horas, daí dorme. Existe a insônia de manutenção, que é aquela pessoa que dorme fácil, mas ela acorda várias vezes durante a noite. Existe a insônia de despertar precoce. A pessoa dorme rapidamente, chega umas 3, 4 horas, para ela teria que dormir até as 7. Acorda às 3 horas e não consegue voltar ao sono. Então, existem várias apresentações de insônia. Então, a pessoa, às vezes, a gente fala no consultório assim, você tem insônia? A pessoa fala assim, não, doutora, eu consigo dormir. O problema é que eu acordo na madrugada e não dorme mais. É um tipo de insônia. Então, quem perguntou assim, existem fases que a insônia ocorre mais? Sim. Normalmente, a ansiedade, a pessoa que toma café à noite, pega o celular, assiste TV, ela pode desenvolver uma insônia com dificuldade de iniciar o sono. Aquela pessoa que está passando por uma depressão, tá assim com humor ruim, normalmente dá um despertar precoce. Houve uma perguntinha aqui a respeito de menopausa. Então, a mulher, quando entra na menopausa, sim, ela começa a dormir mal, ela começa a acordar à noite 2, 3 vezes para ir ao banheiro. Os fogachos, os calorões também podem estragar o sono, fazer ela não conseguir dormir muito bem. Então, assim, a gente passa a não dormir feito uma pedra, né? Com a idade, o sono vai se modificando. E sempre nós temos que prestar atenção, assim, eu estou satisfeita, se meu sono está me descansando? Eu estou dormindo o número de horas adequado? Será que eu não ando muito cansada durante o dia? Quando eu paro, assim, para assistir um pouco de TV, para ler, eu não consigo, parece que eu estou muito cansada. Então, essa autoavaliação, ela é muito importante para você saber como é que está o seu sono. Eu até ia comentar, a senhora acabou de falar, a respeito da idade, né? Quando a gente vai envelhecendo, e a gente tem mais necessidade de dormir, a gente dorme mais ou dorme menos quando a gente atinge uma certa idade? Boa observação. Então, com o passar da idade, né, o idoso, por exemplo, ele passa a acordar muitas vezes durante a noite. Então, nós vamos, não temos mais aquele sono de dormir como uma pedra ou o sono contínuo. Nós acordamos e voltamos a dormir. Esse é o natural que acontece com a idade. O velhinho, o idoso, ele tem uma tendência a dormir cedo e acordar cedo. Ele vai mais cedo para a cama, sabe? E o idoso tem uma tendência a ter uma necessidade de tirar cochilos durante o dia. Esse é o ciclo normal da idade, é um envelhecimento. Agora, se você vê um idoso que passa a acordar às 3 da manhã, não dormir mais, tirava um cochilinho à tarde, passou a tirar mais cochilos, os cochilos ficarem mais longos. Aí acende o alerta, tem alguma coisa errada. E nós precisamos dar uma olhada no que está acontecendo. Com a idade, Beth, eu falei que existe assim as mudanças naturais, mas as doenças do sono, elas passam a estar mais frequentes com a idade. Com as mulheres começa a aparecer mais insônia, e os homens passam a ter mais ronco, é mais frequente a apneia do sono. Então, se você encontra uma pessoa que com a idade começou a ficar mais sonolento, veja se ela não está roncando, se ela não tem pausas na respiração. Movimentos de pernas quando a pessoa dorme também pode comprometer a qualidade do sono e gerar cansaço durante o dia. Então, nós precisamos ficar atentos aos sinais da noite e à disposição ou o cansaço durante o dia. Então, a senhora falou da noite, né? Às vezes, o familiar cuidador,
ele acaba se adequando também ao sono da pessoa que eles cuidam. Porque tem pacientes, tem pessoas, né, com Alzheimer que se agitam à noite, que levantam, querem ir embora para casa, estando nela, ou querem comer, ou querem fazer alguma coisa, caminhar, né? Aquele caminhar errante. Então, às vezes, eles estão num nível assim de agitação muito grande e o familiar acaba tendo que entrar nesse ciclo dele também, né? E até queria saber, porque, veja bem, justamente as pessoas que, a maioria das pessoas que cuidam de alguém com doença de Alzheimer, né, estão nessa faixa etária aí de 50, 60 anos e mais idade também. Nós temos muitas pessoas com 70, 80 anos cuidando do cônjuge, né, cuidando de um irmão. Então, esse tipo elas estão justamente, essas mulheres, principalmente, que são a maioria das cuidadoras, elas estão também na fase aí de menopausa. Então, tem mais um complicador também aí, né? Que pode também, além de tudo. E me diz uma coisa, doutora, o fato delas ficarem por um período de tempo fazendo nesse ritmo, isso pode tornar crônico essa questão aí do sono? Da insônia, do acordar várias vezes à noite? Pode sim. Nós entendemos totalmente a situação. A pessoa com demência é característico começar uma agitação quando o sol se põe. E numa fase da doença, passa a ficar muito agitada, com gritos, querendo sair da cama à noite. E isso acaba sendo ruim para a pessoa que tem a doença e para o cuidador também. Quando o cuidador tem disponibilidade de dormir durante o dia, eu aconselho que tente compensar isso durante o dia, tirar um cochilo após o almoço, ou quando o doente de Alzheimer dormir, aproveitar para dormir junto, sabe? Igual quando a gente tinha bebê, né? Assim, quando o filho era pequenininho, a gente sempre aconselha as mães, quando o neném dormir, aproveita para descansar, aquele neném que mama muito à noite, né? Então, se o cuidador tem disponibilidade durante o dia, recupere um pouco o sono durante o dia. Eu sei que muitos têm a sua rotina de trabalho também, né? Então, realmente é um risco para a saúde passar tantas noites sem dormir. O ideal é alternar com mais uma pessoa, procurar compensar o sono durante o dia e procurar uma ajuda para a pessoa que tem o quadro de demência, para controlar um pouco mais essa agitação e melhorar um pouco o sono, né? Dentro das possibilidades, mas tentar melhorar para os dois. Quando nós não dormimos adequadamente, o número de horas que nós precisamos, nós ficamos mais irritados durante o dia, a nossa atenção fica prejudicada para dirigir, para estudar. Como você falou no início da nossa conversa, aumenta o risco de hipertensão arterial, de obesidade, de diabetes. Então, isso chama privação de sono, cronicamente, por muito tempo, mais de mês, 3 meses, dormindo menos que a necessidade, que é um risco para a saúde. Eu sei que a situação é delicada, né? Então, tentar ao máximo descanso e alternar com outro familiar ou com uma pessoa que possa ajudar para pelo menos passar 2 noites cuidando, uma noite dormir, 2 cuidando, uma noite dormir, né? Tentar alternar isso. Doutora, me esclareça para a gente, por favor, como é que é feito o diagnóstico desses distúrbios do sono aí e também como é que são tratados? Certo, vamos lá. Então, assim, o carro-chefe, quando você está avaliando uma pessoa que tem alguma queixa em relação ao sono, é uma boa história, a queixa do paciente, assim, que horas ele dorme,
o que não está adequado no sono dele, se existe ronco, né? Se tem insônia, se é no início da noite, se é no meio da noite. Então, uma bela conversa com o médico é muito importante. Às vezes eu ouço assim, ai, mas eu não tenho acesso a um especialista do sono, ou na minha cidade não tem um especialista do sono. Conte para o seu cardiologista, conte para o seu clínico geral que você tem alguma queixa em relação ao seu sono, ou que você está roncando, ou que você não está conseguindo dormir na madrugada, assim, que muitas pessoas vão ao médico, contam da pressão, contam do estômago, tudo mais, e não falam do sono. Então, contem, façam uma autoanálise e contem para o seu médico. Quando o caso é insônia, nem sempre precisa fazer exames, precisa buscar a causa, se ela existir, e, dependendo da causa, iniciar o tratamento adequado. Quando é um caso de ronco, uma suspeita de apneia do sono, que alguém já te disse assim, nossa, eu vi você parar de respirar quando você dormia. Esse precisa fazer o exame no laboratório do sono, é aquele exame que a pessoa vai para a clínica do sono e dorme uma noite lá com os eletrodos fixados no corpo, e nós vamos ver as fases do sono, os batimentos cardíacos durante a noite, a oxigenação, a respiração, e fazer um retrato desse sono. Dizer o nome e o sobrenome desse ronco. É um ronco intenso? É só de barriga para cima? Compromete a oxigenação? Então, o primeiro passo é conversar com o médico. O segundo passo, se o médico achar necessário, realizar o exame específico, que é a polissonografia. Entendi. E doutora, o tratamento disso, como é que é feito? O tratamento depende muito do que é a queixa da pessoa. Sim, Então, se for, vamos por lá. exemplo, uma insônia, que Uma assim, insônia. acho que a causa mais comum, né, de distúrbios. Isso, eu vi muito assim, aqui algumas perguntas assim a respeito de medicação, né? Que emprestou o remédio da esposa, que sempre precisa tomar remédio. Então, primeiramente, a gente precisa definir se é uma insônia inicial, se é uma insônia do meio da noite, que isso faz diferença na escolha da terapêutica. O tratamento da insônia se resume a tomar um remédio para o resto da vida? Não. Mudança de hábitos, a prática de exercício físico, buscar claridade de manhã, evitar café à noite, evitar o uso de celular próximo da noite. Algumas doenças cursam com insônia, como ansiedade, como depressão, e que nós vamos precisar combinar o tratamento do sono com o tratamento dessas doenças, sabe? Existe uma terapia específica para insônia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a padrão Moro, é o melhor que se pode oferecer para o paciente, em que nós vamos controlar vários estímulos. É claro que quem é que faz essa terapia cognitivo-comportamental, doutora? é com terapeuta, com psicólogo, especializado na área do sono. Não é aquela terapia tradicional, é uma terapia focada no sono, focada em evitar pensamentos negativos em relação ao ato de dormir, foca em número de horas que a pessoa fica na cama, e os trabalhos mostram que os resultados são muito bons, superiores aos medicamentos. Existem situações que nós vamos precisar usar algum remédio também, sabe? Então, a insônia precisa ser bem avaliada, bem conduzida, para que uma pessoa não comece a usar remédio do nada e nunca mais pare, sabe? Achando que não tem mais o que fazer. Sem contar dos riscos, não é, doutora? Que assim, o risco de quedas. Exatamente. Né, pessoas já de mais idade já têm uma musculatura já não tão firme, tão boa, e daí com tontura, com efeitos de medicação, tudo, o risco é maior. Não é? Exatamente, assim,
quando nós estamos falando de um idoso, nós temos que tomar muito cuidado com a medicação que nós escolhemos e com a dosagem, porque o idoso ele já usa vários remédios, então as interações medicamentosas podem ser frequentes. Medicamentos para o sono em idosos normalmente é causa de quedas, então nós precisamos analisar muito bem. Tem remédios que não são recomendados para os idosos e outros que são mais recomendados, que são mais seguros. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado para que a gente, no intuito de ajudar, dê um remédio que causa queda, até que piora a função cognitiva, deixa mais esquecido, né? Então, existe sim muitos tratamentos que são eficientes, mas que precisam ser acompanhados, as doses ajustadas, né? Eu aqui vi uma pergunta de que alguém falou sobre gritos e pesadelos à noite. Lembra que eu falei para vocês, Elizabeth, lembra que eu falei do sono REM? No quadro de demência, existe uma situação que chama transtorno comportamental do sono REM. O sono REM é um sono que a gente não tem força muscular. Então, nós sonhamos, mas nós não conseguimos agir durante o sonho. E muitos pacientes que têm Parkinson ou que têm um quadro demencial, eles perdem essa atonia do sono REM. E eles gritam, chutam quando eles estão sonhando, eles perdem essa proteção. Então, é como se eles estivessem vivenciando o sonho, e discurso, e grita, e dá soco, e até perigoso se machucar, né? Então, esse é um transtorno do sono muito comum nos quadros de demência e que precisa ser tratado para que a pessoa possa dormir adequadamente e que ela evite de se machucar. Alguém que está aqui na live falou assim, minha mãe grita muito à noite e parece que está sonhando, né? Então, isso precisa ser tratado, sabe? Isso precisa de remédio. E muitos atos podem ajudar a dormir melhor. Meditação, relaxamento, uma música antes de dormir, diminuir a claridade, um leitinho quente, um chazinho que não tenha cafeína, aquecer os pés em dias mais frios. Essas pequenas coisas são pequenas, mas colaboram para o nosso relaxamento. Isso então, é higiene do sono, doutora? Isso é higiene do sono. Manter horários regulares para dormir e para acordar. O celular, aquela luz e o entretenimento nos fazem demorar para dormir. Então, observar também o que nós estamos fazendo que atrapalha o nosso sono e observar isso no idoso também. Qual o ambiente que ele está dormindo, né? Os ruídos, a claridade, passar uma calma no local de dormir, de repente colocar um som leve, uma massagem. Então, são pequenas coisas que contribuem para grandes resultados. Uma combinação de terapias é muito importante. O relaxamento através do yoga, você acredita, assim, traz bons resultados para o cuidador, para o familiar? Com certeza, sim, a yoga é importante. Nem sempre a pessoa consegue, assim, de cara se adaptar a yoga, né? Mas é importante. O que, assim, ajuda muito no relaxamento é meditação. E às vezes as pessoas falam, eu nunca vou conseguir meditar. O mindfulness é uma meditação mais curta, que ela é guiada e que a gente pode ter acesso. Se a gente usa o celular, vamos usar o celular para coisas boas. Tem vários aplicativos no celular dessa meditação guiada que nem sempre precisa fazer na hora de dormir, pode fazer durante o dia. Te ajuda na ansiedade, te ajuda a relaxar, te ajuda a respirar. Então, assim, é uma prática que não existe um custo, né? Ou seria um custo baixo de um aplicativo, assim, e que pode acrescentar, assim como não tem custo, assim, ouvir uma música, baixar a luz. Então, essa combinação, eu não falo somente, assim,
para uma pessoa que está adoecida, mas nós temos estresse do dia a dia, é uma correria, é preocupações, e eu acho que todos deveriam procurar técnicas de relaxamento. Nós passamos por uma pandemia, estamos ainda, né, com muito medo, nós ficamos presos, nós ficamos mais tensos, e a meditação é algo que nos ajudou dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e eu aconselho que todos deem uma procuradinha nos aplicativos. Vocês, às vezes a gente tem assim, não, nunca vou conseguir relaxar, eu tenho insônia, eu não consigo dormir. Experimente, observe o seu ambiente de dormir, o que você pode fazer para relaxar um pouquinho mais e adormecer, né? Procure música. Nesses aplicativos, às vezes tem histórias, ouvir histórias para algumas pessoas ajuda a dormir. Então, procurar o que te ajuda a relaxar um pouco mais para dormir. Isso aí. A senhora até falou aí a respeito nós conversamos aí a respeito de que a noite do cuidador depende da noite do familiar, né, que tem a doença. Mas a gente não pode se esquecer de tomar esses cuidados também com a pessoa que tem doença de Alzheimer ao longo do dia. Porque o que acontece? Pessoas com doença de Alzheimer, elas também sentem tédios, elas ficam entediadas também se elas não tiverem atividades, né? Se ela não tem atividade ao longo do dia, ela não gasta energia. Se ela não gasta energia, ela vai ficar provavelmente na frente de uma televisão, que a gente sabe que muita gente, às vezes, quer fazer alguma coisinha, né? Dar uma ajeitada na casa, arrumar as coisas, e daí coloca lá para ver televisão a tarde inteira. Essa tarde inteira, minha gente, o que acontece? Ele dá as cochiladas várias e longas ali na frente da televisão. E você não vê, né? E é lógico, daí ele vai trocar o dia pela noite, né? Então, falando do familiar, então, para que o seu sono também tenha mais qualidade, né? E que você não precise acordar tantas vezes à noite, você precisa pensar no sono da pessoa que você cuida. Então, também fazer atividades que ele possa gastar energia, né? Cuidar com as sonolências ali, com os soninhos que às vezes fica assim muito ao longo do dia. E tudo isso que a doutora falou aí a respeito também de não dar cafeína nas últimas horas aí, né, antes de dormir, isso também tem um efeito positivo aí para melhorar a qualidade do sono. Dá para aplicar muita coisa também, né, doutora, do que você falou pro familiar. Dá sim. E assim, olha, você falou a respeito de deixar na TV e eles tiram cochilos e roubam da noite. Um outro conselho que eu gostaria de dar, assim, que vocês pudessem deixar o idoso, mesmo que ele esteja sentadinho, inativo, perto de uma janela aberta, na claridade durante o dia. Nós temos um grande estimulador de estado de alerta, que é a luz. Então, à noite, quando fica escuro, nós começamos a liberar melatonina, que é um sincronizador do horário de dormir. Ela que nos ajuda a dormir à noite e estamos acordados durante o dia. E a luz, claridade, luz externa durante o dia ajuda a nos deixarmos mais alertas. À noite, a baixar a luminosidade. Infelizmente, o idoso perde muito dessa produção de melatonina, ele perde o ritmo das 24 horas, que a gente chama de ritmo circadiano, em que nós somos sincronizados para dormir no escuro e estarmos alertas durante o dia. Então, melhora esse aporte de luz durante o dia, coloca numa sacada perto da janela, dá um passeio às 10 da manhã para receber claridade. Isso vai ajudar muito o idoso a tentar manter de dia acordado, à noite dormindo. Se tiver que tirar um cochilinho, dê preferência para após a refeição, que fisiologicamente nós já temos mais sonolência. Evitar o cochilo mais tarde,
que daí rouba da noite também. Então, programar tudo isso vai ajudar. Eu sei que nem sempre é possível, mas sempre que der, tentar criar um ritmo, um hábito e muita luz durante a manhã. Certo. Doutora, muito obrigada por enquanto. Nós estamos aqui com a doutora Márcia Assis, ela que é neurologista, especialista em medicina do sono e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono. Nós vamos partir agora para a segunda parte aí, que são as perguntas que o Vitor vai colocar aqui na telinha aqui para a gente, né? As perguntas feitas ali no chat. Algumas até a senhora já respondeu. Se vir de novo, a gente vai passando, né? Eu vi uma aqui que eu gostaria de responder. Nós estávamos falando sobre o que pode ajudar a dormir melhor. Falamos sobre relaxamento, sobre música, tirar o celular, evitar cafeína, muita claridade durante o dia. E alguém me perguntou se tem algum alimento que possa ajudar a dormir melhor. Então, os chás, sim, eles podem ajudar a dormir melhor, desde que eles não contenham cafeína. Então, cuidado com chá preto, chá branco, chá verde, que contém cafeína. Camomila ajuda a dormir melhor, capim-cidreira, erva-cidreira, né? Capim-limão, acho que chama também, ajuda a dormir melhor. Alguns alimentos que podem ajudar a dormir melhor. Banana, assim, pode fazer a banana assada ou derretida no micro-ondas, aquecida, ajuda a dormir. Aveia, procure arroz integral, uva, pode ajudar a dormir melhor. Então, concentrar esse tipo de alimentação no período da noite, tá? O leite mono ajuda a dormir? Ele tem algum componente, sim, que ajuda ao relaxamento. E aquecer a barriga, que eu falo, uma bebida mais morninha, mais quentinha, também aquece e te ajuda a dormir melhor, sim. Ok, próxima, Vitor. A Regina Dácio, ela fala assim, meditação, não consigo, já tentei várias vezes. Poxa, Regina, que pena. Né? Você não se dá bem com a meditação. Vamos trocar? Eu acho que você poderia, eu quero te indicar algo que a gente não falou muito aqui, porque a gente estava falando em idosos, em demência. Mas exercício físico ajuda a relaxar. Então, eu vou te propor, assim, uma caminhada. Que tal uma caminhada de manhã, ao ar livre, você pegando claridade? Isso é excelente para te ajudar a relaxar à noite. O exercício aeróbico, ele nos ajuda a dormir melhor, sabe? Não dá para fazer aeróbico, não dá para intensificar. Faça uma caminhada, vamos trocar por caminhada. Procure ver, Regina, se ouvir uma música te ajuda a relaxar. Que tipo de música? Ouvir histórias. Eu tinha dito que algumas pessoas conseguem relaxar ouvindo histórias. Vamos desistir da meditação, você já tentou várias vezes. Lembra dessas dicas aí, quem sabe numa outra oportunidade você me conta o que te ajudou. Continue procurando que possa te relaxar um pouquinho mais. A próxima, Vitor. Alita Zima. Qual o risco do consumo da melatonina sem prescrição médica, doutora? Olha só, que boa pergunta. Recentemente, eu acho que vocês já devem ter visto algumas propagandas que foi liberado o comércio de melatonina no Brasil. Então, se vocês forem na farmácia, eu fui na farmácia sábado e tinha os frasquinhos assim em cima do balcão. Então, eu falei para vocês que a melatonina é produzida naturalmente no nosso organismo quando escurece. Nenhum de nós precisa repor melatonina. Ah, eu estou com insônia. Eu vou tomar melatonina para eu dormir, para não precisar tomar remédio. Errado. Melatonina não é um hipnótico, não é um indutor do sono. Melatonina é um sincronizador do horário de sono.
Ah, eu não consigo conciliar o meu horário de sono à noite. Ou o meu pai tem demência e ele trocou o dia pela noite. Ele pode ser um bom candidato a tomar melatonina. Eu só consigo dormir tarde e acordar tarde. A melatonina pode me ajudar? Pode, mas com cautela. Não use por conta própria, sabe? O excesso de melatonina pode até abortar esse ciclo que você já tem de sono. Então, se você acha que você pode usar a melatonina, procure um médico. Veja por que você não dorme bem e qual a dosagem que você deve usar e se está resolvendo o seu problema. Ah, eu vou tomar porque não precisa de receita, não é um remédio. Ao contrário, realmente a melatonina causa uma sincronização do nosso organismo. A melatonina ela é importante para várias funções cardíacas, hormonais, porque toda a nossa função do organismo ela obedece um ritmo, sabe? Mas tomar por conta para melhorar, você só vai estragar o seu ritmo. Só use se o seu médico achou que você deveria tomar, e posso dizer para vocês, as indicações de uso de melatonina são muito restritas em situações muito especiais, sabe? Não usem por conta própria, mesmo que seja fácil de comprar. É. Aliás, nada, né, doutora? Tem que ter a prescrição médica. Até mesmo o AS, né? Uma aspirina pode causar mais lesões do que nos Tem, ajudar. tem que ser um médico que conheça já, que te conheça, né? Para poder ele dar, e ele estudou para isso, gente. Eu canso aqui, nós temos duas linhas de apoio, doutora. Às vezes eu tenho que dizer algumas coisas ali também. Às vezes eu pergunto assim, mas espera ali, você estudou para médico para poder fazer isso? É, Porque precisa, sabe, gente? Precisa estudar. Porque ele sabe das interações medicamentosas, ele conhece a droga, ele conhece o teu organismo, ele sabe o que, dentro das tuas condições físicas, o que você pode tomar ou não. Então, para ter segurança, precisa ser com experiência de um médico, tá? Próxima. A Iris, ela diz assim: meu pai toma mirtazapina, 15 miligramas, dorme bem e vai 2 ou 3 vezes no banheiro. À tarde, após o almoço, dorme 2 horas. Como saber se ele dorme bem, se tem Alzheimer, 85 anos, dorme às 11 horas e acorda às 9 horas? olha só, Iris, obrigada pela tua pergunta. A mirtazapina é um antidepressivo sedativo. Então, é uma das recomendações para tratar insônia, sabe? Então, assim, tá dentro, assim, de repente, de uma necessidade de insônia ou de um tratamento de depressão com insônia. Então, assim, o seu pai, pela idade, pela doença, ele pode acordar durante a noite e se ele volta a dormir, tá ótimo. Só precisa cuidar quando ele vai ao banheiro para não ter o risco de quedas, já que ele está tomando uma medicação sedativa, né? Ele tira um cochilo à tarde, logo após o almoço, que nós dissemos que é o recomendado, né? Não deixar, né, o cochilo ser longo, acho que tá bom. É, como saber se ele está dormindo bem? Se ele tira só um cochilo à tarde, assim, tá dentro da rotina dele, tá ok, sabe? Eu acho que não precisa expor o seu pai a um exame para saber se está tudo bem, você observando que ele não tem pausa na respiração, que apesar da doença, ele interage, ele consegue comer, ele não cochila se alimentando, o cochilo de 12 horas é suficiente para deixá-lo mais acordadinho depois que ele termina o cochilo. Tudo isso pode ser um indicador que o teu pai está tendo um sono adequado para a idade dele e para as condições de doença dele. E veja, né, doutora, como cada um é um mesmo, né? É incrível.
essa pessoa, ela dorme 2 horas à tarde. E dorme bastante à noite, Dorme né? bastante à noite. Então, não se mexe naquilo que está dando certo, né? Exatamente. Está com uma medicação sedativa que pode dar esse número de horas mais longas, né? Então, acho que se ele está conseguindo se alimentar, interagir, deixa certinho do jeito que está, porque normalmente o que acontece é aquela agitação do pôr do sol, quando começa a anoitecer, e troca o dia pela noite. Isso não é nada saudável, nem para quem tem a doença, como para o cuidador. Então, assim, procurar uma ajuda médica para interferir nessa situação, sem prejudicar todo o contexto de pegar sol, de conversar com os familiares, de almoçar, né, sem causar muita sedação durante o dia, pode ser bem-vindo ajuda, como foi para o seu pai. Próximo. A Clarissa Rodrigues, ela diz assim: o que pode ser feito para minimizar a agitação das pernas durante o sono? Uhum. Então, esses são, pelo que você está relatando, Clarissa, parece que existe os movimentos periódicos de membros inferiores quando dorme, né? Esses movimentos podem causar breves despertares, e daí a pessoa não tem uma disposição durante o dia, fica até sonolento. Eu vou dizer para você qual que é o caminho quando a gente investiga e começa a tratar os movimentos de pernas. Então, os movimentos de pernas, eles tornam-se mais frequentes em idosos, eles podem acontecer por uma deficiência de ferro, então é bom ver o exame de sangue, ver a ferritina, a porcentagem de ferro no sangue, tá? Alguns antidepressivos, alguns medicamentos aumentam os movimentos de pernas, sabe? Daí a pessoa começa a movimentar muito a perna e não tem um sono adequado. Existe uma linha de tratamento dos movimentos de pernas que seria a prática de exercícios físicos, bicicleta, caminhada, mas assim no finalzinho da tarde, em torno de 17 horas. Então, não sei se você está falando de uma pessoa que tem uma condição de caminhar ou não, mas essa opção sempre é válida. Existem medicamentos muito eficazes para o movimento de pernas, tá? Então, afastado deficiência de ferro, nós podemos estabelecer um exercício físico, a caminhada, a massagem nas pernas às 17 horas e pensar na possibilidade de um medicamento. Tem medicamentos que controlam e reduzem esses movimentos e favorece um sono de boa qualidade, mas isso precisa, Clarissa, de uma avaliação médica. Eu acho que você deve relatar para o seu médico para ele ver a causa e se não existir deficiência de ferro, nenhum medicamento que está causando isso, pensar em estabelecer um tratamento para essa agitação nas pernas. Obrigada, doutora. Próxima pergunta. Vitor? A Rosana, ela fala o seguinte: os ansiolíticos, como Lexotan, diazepam, causam dependência e, com o tempo, a pessoa desenvolve tolerância à medicação? Sim, infelizmente isso é verdade. Ambos são benzodiazepínicos, então eles têm um poder ansiolítico e sedativo. Então, com o tempo, corre-se o risco de precisar de cada vez doses maiores. Então, eles causam dependência e vão perdendo efeito com o tempo. Para umas pessoas, muito rápido, 1 ano, para outros demoram muitos anos, e para outros isso nunca acontece. Então, se é uma situação de ansiedade, que a pessoa está numa síndrome do pânico, em crises de ansiedade, precisa usar esse medicamento para tratar a ansiedade, ele será temporário. Dentro das recomendações internacionais para o tratamento da insônia, tais medicamentos não são recomendados para usar para dormir a longo prazo para tratar a insônia. Por quê, Márcia? Porque você vai ficar dependente à medicação. Existem outras opções
essa medicação pode ser retirada com cuidado, com quem entende de retirada, aos poucos, e substituir por uma outra medicação. Não é difícil ver no consultório idosos que já estão tomando há 30 anos. E tem várias doenças, já tem idade e tá bem com a medicação. Se a gente decide não tirar, sabe? Mas o conselho que eu dou, não comece. Se você tem uma insônia e começou a tomar esse remédio para dormir, tem que ser por curto prazo. Melhor é nem escolhê-lo, sabe? Por isso que você relatou, dependência e tolerância, precisar cada vez tomar doses mais altas. Melhor nem começar. É verdade. Mais uma tem a Daniela Mori, ela fala o seguinte: se o idoso acorda atrapalhado no meio da noite, demonstrando estar confuso com sonho e realidade, ficando agitado ou preocupado, qual a melhor maneira de ajudá-lo a retornar ao sono? Acalmá-lo. Assim, ser calma e tranquila, não, tá tudo bem, foi só um sonho, eu tô aqui, me dá sua mão, deita de ladinho, sabe, esquenta o pezinho se tá frio, sabe, tá tudo bem, assim, não usar uma voz tranquila, não acender luzes, procurar acalmar, deixar aconchegante, dar confiança para ele voltar a dormir. Tem muitos idosos que têm uma degeneração cerebral que é muito comum esse estado confusional. Se você entender que você não está controlando da maneira que eu te falei, Daniela, daí seria bom conversar com o médico para fazer alguma medicação para tranquilizar isso, porque às vezes é repetido, não dá para conter o idoso, ele levanta, ele pode se machucar, vira aquele terror à noite. Se é isso que está acontecendo, conversa com o médico. Se é algo que você, com carinho, com calma, faz retornar à cama, retornar ao sono, tá tudo bem, pode voltar a dormir, evita-se a medicação, mas é algo muito comum no idoso. Tem que ver o que está acontecendo. Às vezes é um idoso que tem diabetes e faz hipoglicemia na madrugada e fica confuso. Então, avaliar tudo isso, tá? Avaliar se algum remédio pode estar dando essa confusão nele. Se você consegue controlar ou não, conversar com seu médico também, tentar as técnicas. Não resolveu, procurar, pode ter algo aí causando isso. Exato, obrigada, doutora. Aí, ó, a Mieco. Que tipo de luz é recomendado para acender à noite para a troca de fraldas, por exemplo, que não prejudique a retomada do sono? Ah, sim. Olha só, amigo, se você puder ter uma luz amarelinha, não aquela branca, um abajur, ou mais assim no chão da cama, para que você possa trocar a fralda, fazer o que você sem se acidentar, é o melhor. Tem algumas recomendações de cor de luz de abajur, e a vermelhinha é melhor do que as outras, se for possível. Se não, a mais baixa possível e a mais amarelada, não tão branca, tá? Não acender a de teto. Sim, se tiver aquele dimmer, aquele que controla assim, a intensidade da luz para deixar bem baixinha, se for a de teto, também é melhor. A Edneide Melo toma medicação para dormir há 16 anos. Só que agora, cuidando da minha mãe, mesmo tomando minha medicação, o sono diminui bastante e muito agitado. O que faço? Bem, Edneide, assim, parece que essa medicação que você tomava e dava certo, ela parou de ser efetiva, sabe? Então, pode ser que você precise trocar a medicação. Eu não sei se você cuida da sua mãe, Edneide, à noite, né? Então, assim, ou de dia. Se você cuida de dia da tua mãe, é fundamental você dormir à noite, o teu sono diminuiu, conversar com o seu médico sobre a troca de medicação. Se você cuida da tua mãe à noite,
Você precisa dormir enquanto a sua mãe dorme. A hora que ela te chamar, você tem que ter um remédio que você consiga acordar para atender a tua mãe e as duas voltam a dormir. É fato. Você não está satisfeita com o teu sono, você toma um químico que não está te ajudando nesse momento. É hora de repensar, sentar na frente do seu médico e ver o que ele pode fazer para te ajudar a dormir melhor. Será que é troca de remédio? Será que a gente não precisa intensificar o exercício físico? Será que você está passando por um estresse que estragou o seu sono? Tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar no seu caso. Então, o melhor conselho, conversa com um profissional, troca uma ideia com ele. Tem algo errado e vocês precisam descobrir o que está errado para melhorar a tua qualidade de sono, melhorar a tua qualidade de vida como um todo. Com certeza. A Fátima, ela fala o seguinte: Zolpidem causa dependência para dormir? Bem, o Zolpidem é um hipnótico, ele é um indutor do sono, não benzodiazepínico. Ele não é como o Lexotan, como o clonazepam que falaram aqui, ele é não benzo, ele é derivado, mas não benzo. Qual é a diferença do benzodiazepínico? Ele faz um efeito mais rápido, mas ele tem uma meia-vida mais curta, de 4 horas e meia. Um benzodiazepínico tem uma vida no seu organismo de 6 horas, 10 horas, 12 horas. Então, o Zolpidem veio como um hipnótico que faz efeito rápido e vai embora rápido do seu organismo. Então, você não acorda com ressaca. Só que você não pode usar esse remédio por toda a vida. Você precisa ver por que você entrou nessa insônia, qual o motivo. O Zolpidem te ajuda a dormir, mas pelo que eu entendi, se você não toma, você não dorme. Ou, eu estou bem com ele, mas se eu continuar tomando, eu posso ficar dependente? Pode. O que nós fazemos nessa situação, né? Revisa os motivos da sua insônia e muitas vezes nós colocamos aquela terapia cognitivo-comportamental para insônia que eu falei, que te ajuda a entender horários de sono e aí reduzindo, não depender do remédio para dormir, aprender a dormir, aprender a puxar o sono. Pense sobre isso para não usar a vida inteira, porque pode sim causar dependência, sim. Infelizmente, com o tempo de uso, ele já está há mais de 20 anos, né? No mercado, a gente começou a entender que tem algumas pessoas que realmente ficaram dependentes ao Zolpidem e até começam a usar doses maiores. Então, cuidado, atenção, conversando com o médico e reavaliando. Ok, obrigada, doutora. A Rosa Lima, o citalopram é um ansiolítico? Sim, o citalopram, ele é um antidepressivo ansiolítico. Então, se uma pessoa tem ansiedade, está tratando com citalopram, ele é para isso. Tem ansiedade com depressão também. Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Não, só isso. Então, doutora, eu só tenho, assim, que agradecer muito a tua disposição de estar aí, uma live longa, né? Muito obrigada aí pela sua delicadeza de nos atender. E eu espero poder contar com você novamente aí, numa outra oportunidade. Claro, quem sabe pessoalmente, né? Quem sabe? Com certeza, a gente está ansioso para começar. Foi muito bom online também, parabéns, obrigada. Obrigada a todos que ficaram até agora aqui nos ouvindo. Eu entendo, assim, que vocês dão importância para o sono. Isso é importante mesmo, o ser humano não pode viver sem sono e sem água. Então, cuidem dele, procurem o sono, procurem ajuda quando necessário, procurem entender o que é importante para vocês mesmos, fazerem autoavaliação. Elizabeth, parabéns por todo o seu trabalho, obrigada por ter me dado a honra de participar, estou sempre às ordens, e espero que em breve a gente possa conversar um pouquinho mais, sim. Parabéns, obrigada. Sim, inclusive... Foi sensacional para mim. Inclusive, doutora, pense aí, quem sabe a gente fazer ainda uma campanha do sono aí,
né? De conscientização. Isso, olha, E a gente em ajuda sim. março nós teremos a Semana Mundial do Sono, a partir do dia 18 de março. Então, Olha, nós estaremos aí, a Associação Brasileira do Sono na mídia, rádio, TV, jornal e internet, justamente para levar para a população conhecimentos a respeito do sono, da importância de dormir, quais são os sinais e sintomas dos principais distúrbios do sono. Então, a campanha é: procure seu sono, durma bem, sono traz alegria, sono traz saúde, né? A gente tem sempre que nos analisarmos e pensarmos o que a gente está fazendo de errado, certo, para dormir melhor, para ter saúde. Nunca desistir da gente mesmo, né? Não se Não, acostumar com jamais. as coisas ruins, né? É Doutora, verdade. um abraço, um beijo carinhoso aí em você e Beijo para tudo de todos, bom. obrigada. Obrigada, então. Então, gente, olhem só. Espero que vocês tenham aproveitado aí os conhecimentos que a doutora Márcia Assis passou para a gente. E só lembrando que nossa próxima live será no dia 15 de março. Anotem aí, às 19h30, terça-feira. Não é mais no sábado. Nós mudamos porque temos que adequar aí as nossas reuniões presenciais, que se Deus quiser, né, haverão de começar logo. Então, sempre pelo YouTube e o Facebook, tá? Agradecemos aí de coração. Outra coisa, estava me esquecendo. O grupo de apoio, tá? Café com Poesia vai começar dia 10 de março. Então, fiquem atentos que eu vou mandar para quem estiver cadastrado aqui no nosso WhatsApp, tá? A gente vai mandar o aviso. É somente para cuidador familiar, tá bom? A gente vai mandar o convite ali. E daí eu só peço o seguinte, gente, que realmente, se você quer realmente, se tem disposição, tem um pouquinho de tempo, consegue se acertar aí nos seus horários, e que daí você dê a confirmação para a gente, porque o que a gente faz às vezes é que muita gente dá o nome assim, fica animado e depois não vem mais. E a gente se programa, sabe? Então, eu gostaria, assim, que vocês realmente avaliassem aí e participassem. Aproveitem, gente. É uma oportunidade boa de vocês poderem conversar, se divertir também, né? Despertar aí a emoção, espiritualidade e tudo mais, tá? Então, agradecemos aí de coração a presença de vocês aí, que todos nós tenhamos aí um nosso recomeço, né? E que o nosso 10º ano de existência tenha servido realmente para ajudar vocês, tá bom? Tenham aí uma boa noite de descanso e de renovação. Beijos voadores, ó, para cada um de vocês. Gostaram dessa? Beijos voadores. Gostei. Tudo de bom para vocês. Até o próximo mês.